Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a um novo trimestre, gente. Olha só, esse trimestre, como o outro passado, vai ser extraordinário. E o título geral é Administradores Fiéis à Espera do Mestre. E o título da semana dos comentários de Ellen White sobre a lição da Escola Sabatina dos Adultos, da lição número 1 é Chamados para a Família de Deus. Sábado, 31 de dezembro. Neste mundo, vocês estão aprendendo a se comportar na família de Cristo no céu. Não demorem em se familiarizar com os princípios que os filhos de Deus devem seguir. Aqui estamos para imitar o caráter de Cristo, nos tornarmos familiarizados com sua bondade e humildade. Isso nos tornará merecedores do registro. Nele vocês receberam a plenitude. Colossenses capítulo 2, versículo 10. Pela paciência, bondade, longanimidade, devemos revelar que não somos do mundo, que dia a dia estamos aprendendo as lições que nos qualificarão a entrar na escola mais elevada. Olhando para o alto, página 242. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. 1 João capítulo 3, versículo 1. Cristo diz: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. João capítulo 17, verso 18. Para que cumpram o que resta das aflições de Cristo, a favor do seu corpo, que é a igreja. Colossenses capítulo 1, versículo 24. Toda pessoa que Cristo salvou é chamada a atuar em seu nome pela salvação dos perdidos. Essa obra foi negligenciada em Israel. Não é também hoje negligenciada pelos que professam ser seguidores de Cristo? Parábolas de Jesus, página 170. Nossos privilégios são muito maiores que os do antigo povo de Deus. Temos não somente a grande luz proporcionada a Israel, mas também a evidência ampliada da grande salvação trazida a nós por Cristo. Aquilo que para os judeus era o tipo e símbolo é para nós realidade. Eles tinham a história do Antigo Testamento. Nós, além dessa, temos a do Novo. Temos a certeza de um Salvador que veio, um Salvador que foi crucificado, ressurgiu e à borda do sepulcro de José proclamou: eu sou a ressurreição e a vida. João capítulo 11, versículo 25. Em nosso conhecimento de Cristo e de seu amor, o reino de Deus está posto no meio de nós. Cristo nos é revelado em sermões e cantado em hinos. O banquete espiritual nos é apresentado em farta abundância. A veste de bodas provida com infinito custo é oferecida liberalmente a toda pessoa. Que poderia Deus fazer por nós que não tenha feito em prover a grande ceia, o banquete celestial? Parábolas de Jesus, página 186. Seu Pai Celestial tem direitos, pois sem solicitação ou mérito de sua parte, Ele os cumulou com as generosidades de sua providência. E mais que isso, deu-lhes todo o céu em um dom, o de seu amado Filho. Em retribuição a esse infinito dom, Ele requer obediência voluntária, visto que foram comprados por preço, sendo esse o precioso sangue do Filho de Deus. Ele requer que façam uso correto dos privilégios de que desfrutam. Nossas faculdades intelectuais e morais são dons divinos, talentos a nós confiados por sábio desenvolvimento, e não temos a liberdade de deixá-los improdutivos
por falta do devido cultivo, ou serem danificados ou diminuídos pela falta de atividade. Compete-nos determinar se as pesadas responsabilidades que sobre nós repousam serão fielmente atendidas ou não, se nossos esforços serão ou não bem dirigidos e da melhor maneira que pudermos. Fundamentos da Educação Cristã, página 85 e 86. Domingo, 1º de janeiro. Feliz Ano Novo, gente! Que Deus abençoe você, sua família, que nesse ano de 2023 você se comprometa a ficar mais próximo de Jesus e da sua família, das pessoas que você ama, e compartilhe o Evangelho também. Domingo, 1º de janeiro, e o tema é: fazemos parte da família de Deus. Amém. Deus pede uma mudança entre seu povo. A união com Cristo e de uns com os outros é nossa única segurança nestes dias finais. Não tornemos possível a Satanás apontar aos membros de nossa igreja dizendo: vejam como este povo, posicionado sobre a bandeira de Cristo, se odeia mutuamente. Nada temos a temer enquanto eles despendem mais energia lutando uns contra os outros do que em combate às minhas forças. Após a descida do Espírito Santo, os discípulos se dedicaram a proclamar um Salvador ressurreto, tendo a salvação de pessoas como seu único desejo. Regozijavam-se na doce comunhão com os santos. Eram ternos, ponderados, desprendidos, desejando fazer qualquer sacrifício pela causa da verdade. Em sua associação diária uns com os outros, revelavam o amor que Cristo ordenava que revelassem. Por palavras e atos altruístas, se empenhavam em acender esse amor em outros corações. Olhando para o alto, página 352. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Gálatas capítulo 3, do verso 26 ao 28. O segredo da unidade se encontra na igualdade entre os crentes em Cristo. A razão de todas as divisões, discórdias e diferenças se encontra na separação de Cristo. Cristo é o centro para o qual todos devem ser atraídos, pois quanto mais nos aproximamos do centro, tanto mais nos aproximaremos uns dos outros em sentimento, em compaixão, em amor, crescendo à semelhança do caráter e da imagem de Jesus. Para Deus não há acepção de pessoas. Para conhecê-lo, página 99. A solidariedade humana deve ser acalentada em todo o coração. Ela é um atributo de Deus e jamais deverá ser banida. Todos vocês são irmãos. Mateus capítulo 23, verso 8. Deus colocou sobre os homens a responsabilidade de demonstrar compaixão aos seus semelhantes, de ajudar os necessitados, os feridos, os magoados. Muitos são desmoralizados por sua própria conduta, mas quem da família humana pode compreender como Deus compreende a causa de sua aflição? Há em nosso mundo hoje em dia muitos corações feridos e desalentados que necessitam de alívio. O Senhor tem instrumentos para iluminar a vida desses desconsolados. Cada um de nós pode pôr seus talentos a juros, dispersando as nuvens e deixando entrar o fulgor da esperança e fé naquele que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. E este dia com Deus, página 181. Aquele que concedeu
Eva, para ser a companheira de Adão, realizou seu primeiro milagre numa festa de casamento. No salão de festas em que amigos e parentes se alegravam, Cristo começou seu ministério público, sancionou assim o matrimônio, reconhecendo-o como instituição por ele mesmo estabelecida. Ordenou que homens e mulheres se unissem em santo matrimônio para constituir famílias cujos membros, coroados de honra, fossem reconhecidos como membros da família celestial. Cristo honrou a relação matrimonial, tornando-a também símbolo da união entre ele e os remidos. Ele próprio é o esposo, a esposa é a igreja, da qual ele diz: você é toda linda, minha querida, e em você não há defeito. Cantares capítulo 4, versículo 7 e A Ciência do Bom Viver, página 221. Segunda-feira, 2 de janeiro, é apenas o segundo dia do mês, gente, do ano 2023. Segunda-feira não é dia de preguiça, é dia de estudar a palavra de Deus, de ouvir os comentários de Ellen White sobre a lição da Escola Sabatina dos Adultos e compartilhar pelo menos para uma pessoa. Deus é o dono de tudo. Deus nos fala por meio da natureza. É sua voz que ouvimos ao contemplar a beleza e exuberância do mundo natural. Contemplamos sua glória nas belezas criadas por suas mãos. Admiramos suas obras sem qualquer véu entre nós e elas. Deus nos concedeu essas coisas para que, ao contemplar as obras de suas mãos, possamos aprender dele. Deus nos concedeu tais preciosidades de forma a expressar seu amor. O Senhor é amante do belo e para nos agradar e gratificar, ele desvelou perante nós as belezas da natureza, assim como um pai terreno busca oferecer o melhor aos filhos que ama. O Senhor sempre se compraz em nos ver felizes. Embora pecaminosa, com todas as suas imperfeições, a terra foi abençoada pelo Senhor com o útil e o belo. As flores fragrantes e coloridas falam de sua ternura e amor. Elas têm uma linguagem própria que nos lembra do doador. Olhando para o alto, página 321. Se os homens abrissem o entendimento para discernir a relação que há entre a natureza e o Deus da natureza, seriam ouvidos fiéis reconhecimentos do poder do Criador. Sem a vida proveniente de Deus, a natureza pereceria. Suas obras criadas são dependentes dele. Ele concede propriedades que comunicam vida a tudo o que a natureza produz. Devemos reconhecer as árvores carregadas de frutos como dádiva de Deus, como se ele tivesse colocado o fruto em nossas mãos. Comentários de Ellen White, Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 1, página 1189. Desde o início do reinado de Davi, um de seus mais acalentados planos tinha sido construir um templo ao Senhor. Embora não lhe houvesse sido permitido executar esse desígnio, ele não manifestou menos zelo e fervor em prol desse objetivo. Havia providenciado grande quantidade de materiais caros, ouro, prata, pedras de ônix, pedras de variadas cores, mármore e madeiras das mais preciosas. Davi havia sentido profundamente sua indignidade para reunir o material para a casa de Deus, mas quando viu a expressão de lealdade na pronta resposta dos nobres de seu reino, ao dedicarem com coração voluntário seus tesouros a Jeová e se oferecerem para seu serviço, ele ficou muito feliz. Entretanto, foi Deus, e somente Ele, quem dera aquela disposição ao seu povo.
O Senhor e não o homem devia ser glorificado. Ele tinha dado ao povo as riquezas da terra e seu espírito havia colocado nos israelitas o desejo de levar seus objetivos de valor para o templo. Tudo era do Senhor. Se o seu amor não tivesse influenciado o coração do povo, os esforços do rei teriam sido em vão e o templo nunca teria sido construído. Tudo o que o ser humano recebe da generosidade de Deus continua a pertencer a Ele. As coisas valiosas e belas da terra que Deus nos concede são colocadas em nossas mãos para nos provar, para ver quão profundo é nosso amor por Ele e se somos gratos por suas bênçãos. Os tesouros materiais e os dons do intelecto devem ser postos como sacrifício voluntário aos pés de Jesus e enquanto doamos, devemos dizer como Davi: tudo vem de ti e nós só damos o que vem das tuas mãos. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 14 e Patriarcas e Profetas, página 666 a 669. Terça-feira, 3 de janeiro. Recursos disponíveis para a família de Deus. Cristo é apresentado nas Escrituras como uma dádiva. É uma dádiva, mas somente para aqueles que lhe entregam alma, corpo e espírito sem reservas. Devemos entregar-nos a Cristo para viver uma vida de obediência voluntária a todas as suas exigências. Tudo que somos, todos os talentos e habilidades que possuímos são do Senhor, para ser consagrados ao seu serviço. Quando assim nos rendemos inteiramente a Ele, Cristo se entrega a nós com todos os tesouros do céu e adquirimos então a pérola de grande valor. Parábolas de Jesus, página 63. Não compreendemos o valor da expiação. Se o fizéssemos, falaríamos mais sobre ela. O dom de Deus em seu amado Filho foi a expressão de um amor incompreensível. Foi o máximo que Deus podia fazer para preservar a honra de sua lei e ainda assim salvar o transgressor. Porque os crentes não estudariam o tema da redenção? É o mais elevado tema que a mente humana pode se empenhar. Se os seres humanos contemplassem o amor de Cristo exibido na cruz, sua fé seria fortalecida para se apropriar dos méritos de seu sangue derramado, e eles seriam purificados e salvos do pecado. Comentário de Ellen White, Comentário Bíblico Adventista, o Sétimo Dia, volume 5, página 1265. Jesus não procurava atrair o povo a si pela satisfação do desejo de luxos para aquela grande multidão fatigada e faminta depois do longo e agitado dia. A simples refeição era ao mesmo tempo uma expressão de seu poder e de seu terno cuidado por eles nas necessidades comuns da vida. O Salvador não prometeu aos seus seguidores os luxos do mundo. A vida deles poderá ser limitada à pobreza, mas sua palavra está empenhada quanto à satisfação de suas necessidades. E ele prometeu o que é melhor que bens terrenos, o permanente conforto de sua presença. A Ciência do Bom Viver, página 22 e 23. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Todas as bênçãos são concedidas aos que mantêm ligação vital com Jesus Cristo. Jesus nos chama a si, não simplesmente para nos refrigerar com sua graça e presença por algumas horas e depois nos mandar embora de sua luz, para andarmos separados dele em sombras e tristeza. Não. Diz-nos que precisamos ficar com ele e ele conosco. Confiem nele continuamente e não duvidem de seu amor. Ele conhece toda a nossa fragilidade e o que nos é necessário. Ele nos dará graça suficiente para o dia.
Todo obreiro que segue o exemplo de Cristo estará apto a receber e empregar o poder que Deus prometeu à sua igreja para a maturação da seara da terra. Manhã após manhã, ao se ajoelharem os arautos do Evangelho perante o Senhor, renovando-lhe seus votos de consagração, Ele lhes concederá a presença de seu Espírito, com seu poder vivificante e santificador. Ao saírem para seus deveres diários, eles têm a certeza de que a invisível atuação do Espírito Santo os habilita a ser cooperadores de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9. A maravilhosa graça de Deus, página 115. Quarta-feira, 4 de janeiro. Responsabilidades dos membros da família de Deus. Não só devemos amar a Deus de todo o coração, mente e alma, como também com todas as forças. Isso inclui o uso pleno e inteligente das forças físicas. Cristo era obreiro fiel, tanto nas coisas temporais quanto nas espirituais, e em toda a sua obra tinha a resolução de fazer a vontade do Pai. As coisas do céu e da terra têm conexão mais íntima e estão mais diretamente sob a superintendência de Cristo do que muitos reconhecem. Deus deseja que seus servos em todo o ramo o contemplem como o doador de tudo quanto possuem. Todas as boas invenções e melhoramentos têm origem naquele que é maravilhoso em conselho e excelente em obra. O contato hábil da mão do médico, seu poder sobre nervo e músculo e seu conhecimento da delicada estrutura do corpo são a sabedoria do poder divino, que deve ser usada para auxiliar os sofredores. A perícia com que o carpinteiro usa o martelo e a força com que o ferreiro faz tinir a bigorna vem de Deus. Confiou aos homens talentos e espera que lhe peçam conselho. O que quer que façamos, qualquer que seja o ramo da obra em que nos empenhemos, Ele deseja dirigir a nossa mente para que façamos trabalho perfeito. Parábolas de Jesus, página 203 e 204. Paulo escreveu: Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Romanos capítulo 3, versículo 31. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Romanos 6, versículo 2, capítulo 6, versículo 2. E João declarou: Este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. 1 João capítulo 5, versículo 3. No novo nascimento, o coração é posto em harmonia com Deus na medida em que se harmoniza com sua lei. Quando essa poderosa transformação é realizada no pecador, ele passa da morte para a vida, do pecado para a santidade, da transgressão e rebelião para a obediência e lealdade. Terminou a velha vida de afastamento de Deus, começando então a nova vida de reconciliação, fé e amor. Então a justiça da lei se cumpre em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 4. E estas serão as palavras que estarão no coração. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Salmo 119, versículo 97. E o Grande Conflito, página 393. Aquele que procura se tornar santo buscando, por meio das próprias obras, guardar a lei, está tentando algo impossível. Tudo o que o ser humano possa fazer sem Cristo está poluído pelo egoísmo e pelo pecado. Somente a graça de Cristo, por meio da fé, pode nos santificar. A obediência não é uma mera concordância externa, e sim uma consequência do amor. A lei de Deus é uma expressão da natureza divina.
é uma personificação do grande princípio do amor e, por isso, o fundamento de seu governo no céu e na terra. Se nosso coração for renovado à semelhança de Deus, se o amor divino estiver nele implantado, é claro que viveremos em obediência à lei divina. Quando o princípio do amor domina o coração, quando o homem é renovado segundo a imagem daquele que o criou, a promessa da nova aliança é cumprida. Imprimirei as minhas leis no coração deles e as inscreverei sobre a sua mente. Hebreus capítulo 10, versículo 16. E se a lei estiver escrita no coração, claramente ela moldará a vida. A obediência, nosso serviço e fidelidade por amor é o verdadeiro sinal do discipulado. Caminho a Cristo, páginas 53 e 54. Quinta-feira, 5 de janeiro, tesouros no céu. O verdadeiro consolo e alegria do cristão tem de estar e estará no céu. A alma desejosa daqueles que têm provado os recursos do mundo por vir e se banquetearam nos prazeres do céu, não ficará satisfeita com coisas terrestres. Tais pessoas encontrarão bastante coisa para fazer em seu tempo livre. Seu coração será atraído para Deus, onde estiver o tesouro. Aí estará o coração, mantendo suave comunhão com o Deus que amam e adoram. Sua recreação estará na contemplação de seu tesouro, a cidade santa e a terra renovada, seu eterno lar. E enquanto pensam nessas coisas que são elevadas, puras e santas, o céu se aproximará deles e sentirão o poder do Espírito Santo, e isso tenderá a desabituá-los cada vez mais do mundo e fará com que seu consolo e principal alegria estejam nas coisas do céu, seu amável lar. Assim, o poder de atração para Deus e o céu será tão grande que nada poderá afastar-lhes a mente do grande objetivo de garantir a salvação das pessoas e honrar e glorificar a Deus. Primeiros Escritos, página 119. Se os olhos forem bons, Mateus capítulo 6, versículo 22, se forem dirigidos para o céu, a luz celeste encherá a vida e as coisas terrenas se apresentarão insignificantes e indesejáveis. Será mudado o desígnio do coração e será atendida a advertência de Jesus. Vocês depositarão no céu o seu tesouro, seus pensamentos se fixarão nas grandes recompensas da eternidade. Todos os seus planos se farão com vistas à vida futura e imortal. Vocês serão atraídos rumo ao seu tesouro. Não tomarão em conta seus interesses mundanos, mas em todas as suas ocupações farão a silenciosa indagação: Senhor, que queres que faça? Atos capítulo 9, versículo 6. A religião bíblica fará parte de sua vida diária. Para conhecê-lo, página 222. Tomem nota dessas palavras do grande mestre, que falava como nenhum homem jamais falou. Ele apresenta a vocês o procedimento a seguir se quiserem servir a seus melhores interesses nesta vida e acumular para vocês um tesouro eterno. Não acumulem tesouros sobre a terra. Mateus capítulo 6, versículo 19. Há perigo de perder tudo na perseguição do ganho mundano, pois na febril ansiedade por tesouros terrestres esquecem-se os interesses mais altos. Essa obra de transferir suas posses para o mundo de cima é digna de suas melhores energias, é da mais alta importância e envolve seus interesses eternos. Aquilo que vocês aplicam na causa de Deus não é perdido. Tudo que é dado para a salvação dos pecadores e a glória de Deus é investido no mais feliz empreendimento, nesta vida e no porvir. Seus talentos de ouro e prata dados aos banqueiros,
Mateus capítulo 25, versículo 27. Aumentarão constantemente de valor, que será lançado em seu favor no reino dos céus. Vocês serão recebedores da generosidade eterna, que rendeu juros nas mãos dos banqueiros, dando para a obra de Deus. Vocês acumularão para si mesmos tesouros no céu. Tudo que depositam no alto está seguro contra desastres e perdas, e aumenta no sentido de um capital permanente, eterno. Para conhecê-lo, página 223. Sexta-feira, 6 de janeiro, estudo adicional. O coração de Deus anseia por seus filhos terrestres com amor mais forte que a morte. Entregando seu Filho nesse único dom, derramou sobre nós todo o céu, a vida, morte e intercessão do Salvador, o ministério dos anjos, o pleitear do Espírito, o Pai operando acima de tudo e por tudo, o interesse incessante dos seres celestiais. Tudo se empenha em favor da redenção do homem. Caminho a Cristo, página 21. Se renunciamos ao eu, entregando-nos a Cristo, somos membros da família de Deus. E tudo quanto há na casa de nosso Pai nos pertence. Todos os tesouros de Deus nos estão franqueados, tanto o mundo que agora existe quanto o futuro. O ministério dos anjos, o dom de seu Espírito, as atividades de seus servos, tudo é para nós. O mundo, com tudo que nele há, nos pertence até onde isso seja para nosso benefício. O maior discurso de Cristo, página 78. Que Deus te abençoe. Tenha um feliz sábado para você e sua família.